Deus. A palavra diz assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias de sua colheita. Todos que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornaram nulos eles mesmos. E sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste a abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, porque não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Amém? Vamos orar a Deus nessa hora. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, rendemos graças a Ti. Pai, nós viemos aqui nesta manhã, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Sabemos que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer falar ao nosso coração. Pai, por isso nesta hora nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para que o Teu Santo Espírito esteja ministrando. Ó Deus, ó Pai, no nosso ser interior, nós queremos reter a Tua verdade, nós não queremos ser rebeldes, mas queremos ouvir a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, abra os nossos corações, abra os nossos olhos, para que possamos entender e que possamos perceber a Tua verdade, meu Pai. Ó Deus, faça um milagre na nossa vida hoje. Ó Deus, esconda-me, ó Pai, de trás do Teu Espírito. Pai, fala conforme a Tua vontade aos nossos corações neste dia. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Aleluias. No finalzinho do versículo 13, olha o que Deus diz ao povo. Porque dois males cometeu o meu povo. Qual que foi o primeiro? A mim me deixaram. O pessoal abandonou o Senhor. E Deus falou a eles, não é, que eles não simplesmente deixaram o Senhor, mas deixaram o quê? O manancial de águas vivas. Manancial de águas vivas. E eles então fizeram outro, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Irmãos,
O próprio Deus está afirmando aqui que Ele é a fonte de águas vivas. E a gente sabe, irmãos, que a água é um elemento essencial para a nossa existência humana. Ninguém consegue sobreviver sem água, não é verdade? E o nosso corpo físico, ele tem aproximadamente uns 70, 75% de água. E água fala de algo tão precioso e tão, forte, que nós não podemos viver sem água. E Deus está se referindo a Ele como esse manancial de águas vivas. E eu sei que algumas das vezes nós sentimos sede. Mas teve alguém aqui que já sentiu sede assim, que não tinha água perto? Que tinha necessidade de beber água e não tinha água ao seu redor? Eu me lembro bem, quando criança, e acaba que muitas pessoas que não são da região Nordeste, não é da região Nordeste do Brasil, e quando fala de seca, normalmente as pessoas assemelham a seca com o Nordeste. De fato, o Nordeste, alguma parte do Nordeste, passou por um momento muito difícil de seca. E a gente via aquelas pessoas desnutridas, falta de alimento, porque não tinha água naquela região. Porque sem a água também não tem como produzir nada, não tem como colher nada. E a gente via aquelas pessoas vivendo na miséria. E o pior de tudo, além de viver na miséria, não tinha água. E muitas vezes chovia por pouco tempo e eles juntavam aquele pouquinho de água ali no açude, iam bebendo a água. Sabe que chegava um tempo que a água evaporava e eles começavam a tomar lama. Olha só para você ver a condição do ser humano, o que ele faz para sobreviver. As pessoas tomavam água barrenta, imunda. E a gente sabe que Deus, Ele é uma fonte de águas vivas. E esse povo, eles abandonaram o próprio Deus, aquela fonte de águas vivas, que eles tinham, esse acesso, porque Deus, Ele tem água abundante para as pessoas. Mas o interessante é que essas pessoas, eles teve a memória curta. Eles viveram por muitos anos, aproximadamente 430 anos, lá no Egito. Eles tinham água, eles tinham comida. Eu estou apertado aqui de trás, não estou nem conseguindo andar com essa caixa aqui. Eles tinham tudo, mas eles viviam debaixo de escravidão. E escravo não come tudo o que eles querem. Eles comem e bebem aquilo que eles recebem. Aquilo que os seus senhores entregam às suas mãos. Eles tinham, de fato, eles viviam, eles sobreviviam, mas eles estavam debaixo de um jugo de escravidão. E chegou um tempo que Faraó, que aponta para Satanás, que é o Deus desse século, que ele tem cegado as pessoas, mesmo assim as pessoas não enxergam e pensam que é o mundo, esse lugar que é a fonte de prazer, né, de realizações, mas Satanás estava ali, de fato, oprimindo o povo. E o povo, eles tinham tudo isso. Mas a gente sabia que Deus, Ele tinha algo bom para aquele povo. Deus tinha um lugar que manava leite e mel, ou seja, uma terra fértil, que tinha fonte de águas, tinha coisas fartas, que eles nunca e jamais eles necessitariam de buscar outro lugar, porque Deus, Ele tinha o melhor para esse povo. E por 40 anos, o povo, eles andaram no deserto. E deserto é um lugar onde que você não semeia e não colhe. Agora eu te pergunto, como que alguém pode sobreviver num lugar onde que é deserto? Conforme a palavra de Deus, é um lugar, nesse capítulo 2, era um lugar que homem algum tinha coragem de atravessar aquele lugar. Porque era um lugar tão ermo, tão deserto, que era tão perigoso a pessoa de cruzar aquele deserto. Ele não concluía a sua jornada, porque era um lugar de fato, era um lugar, que não tinha água, que não tinha alimento. Mas eu quero que você preste bem atenção, o que Deus está querendo dizer conosco. Essas pessoas, eles caminharam com Deus, e Deus foi a provisão desse povo.
Depois, quando eles se instalaram no lugar o qual Deus havia prometido para eles, então eles passaram a comer daquela terra o qual Deus havia prometido. Mas por algum tempo, é algo que a gente pode dizer quando a bênção se torna maldição. Eles tinham tantas coisas que eles esqueceram de Deus. Percebe? Vamos voltar à leitura da palavra de Deus nesse capítulo. No versículo 7, diz assim: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizeste o quê? Abominação. Aquilo que era bênção na vida daquele povo, se tornou maldição. Você sabe por quê? Porque eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a adorar Baal, que era um Deus estranho, um Deus que de fato, um Deus com D minúsculo. E eles abandonaram as fontes de águas vivas. E eles fizeram abominação perante Deus. Eu te falo algo, Deus ele ficou triste. Porque Deus não tinha tirado esse povo ali do Egito para viver nessa vida de escravidão novamente. Porque essas pessoas voltaram a servir os mesmos deuses, o qual eles serviam lá no Egito. Eles estavam debaixo do jugo de Faraó e servindo os deuses de Faraó. Irmãos, e Deus, ele ficou triste porque o povo já estava com o coração dividido. E um coração dividido, a gente vê que há brechas, há rachaduras, há vazão. Porque quando um coração ele é íntegro, que ele é inteiro, você pode colocar algo dentro que não vai vazar. Mas se você tiver um vaso que tiver simples um trincado, vai começar a vazar água. E vai chegar uma hora que vai faltar água. Foi justamente o que aconteceu com esse povo. E Deus falou que eles tinham cometido outro pecado. Mas eu quero que você centralize o seu coração que essas pessoas estavam fazendo aquilo que era bênção nas suas vidas, mas aquelas bênçãos, de fato, eles ofereceram a outros deuses. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos pertence a Ele, é santo. E no momento que você pega algo santo e oferece para outros deuses, significa que você está abominando, ou seja, você está se prostituindo. É justamente o que Deus está dizendo. Aquelas pessoas estavam se prostituindo, não é? Então, essa palavra Jerusalém, ela também aponta para a igreja, aponta para a mulher, que Jerusalém estava então prostituindo com outros deuses, não é? E aponta para a nossa vida. Nós somos, não é, a noiva do Senhor Jesus. Nós somos um povo de possessão exclusivamente do Senhor. Você é santo porque Deus te comprou um dia. E não pertence mais, sabe, a sua natureza pecaminosa. E nós precisamos de oferecer a nossa vida com sacrifício de louvor ao Senhor em santidade. Deus, Ele quer nos chamar nesses dias para a santidade, para a consagração. Entender que santo não é o templo feito de madeira, feito de pedra, mas santo é o seu corpo. Deus, Ele quer que você tenha a sua vida totalmente separada para Ele. E muitas vezes as pessoas têm perdido o foco, pensando que santo é as coisas materiais, mas não. O mais santo que você possa ter na sua vida é a própria vida, o qual Deus te comprou. E Ele não somente comprou com coisas corruptíveis, como diz a palavra, mas foi com precioso
sangue, Ele entregou a vida, Ele doou a vida dEle por você. E no momento que você tem esse entendimento que Jesus, Ele te comprou, que você pertence a Ele, você tem um dono. Irmãos, sabe, a gente acaba fazendo de Deus, sabe, a gente fala para Ele que a gente não quer ter um compromisso sério com Ele. Mesma coisa você que é casado. O que você acharia durante o dia sua esposa prostituir e durante a noite ela deitar na cama com você? Você ficaria feliz? Não, para mim tudo bem, desde que ela chega aqui em casa e deita na minha cama, para mim tá bom. É assim? Não. É justamente o que esse povo estava fazendo. Durante o dia eles prostituíam, buscavam outros deuses, e à noite queriam ter comunhão com Deus. Eles queriam ter um relacionamento duplo com Deus. E Deus não te chamou para ter um relacionamento duplo, mas um relacionamento íntimo, como de marido e mulher. Deus, Ele quer que você, sabe, tenha essa comunhão com Ele, mas separado, sabe, totalmente consagrado a Ele. Mas esse povo, eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram que foi Deus que tinha os tirado ali do Egito, e mesmo durante aquele período, né, ali no deserto, foi o próprio Deus que revelou a eles que Deus era a fonte de suas provisões, amém? E com isso eu quero que você preste bem atenção. Jeremias, ele vai, não é? E clama aos ouvidos de Jerusalém, no versículo 2, ele vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado. Durante o curso a gente falou que de fato Deus, Ele quer nos relacionar como um noivo, como marido e mulher. A Bíblia, de fato, irmãos, é um livro que relata, um livro voltado assim para o romance. Você vai lá no livro de Cantares, você vai ver que aquilo ali está voltado para o noivo e a noiva, apontando para Jesus e a igreja, aquelas declarações de amor, amado meu, amada minha, sabe, deita, né, te unges, te perfuma, porque eu quero ter esse encontro contigo. Então a gente percebe que Deus quer realmente essa noiva, não é, limpa, cheirosa, perfumada, limpa. Mas esse povo, eles tinham essa aliança como noiva, mas eles começaram a se sujar, começaram a se prostituir. Eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus. E por isso você vai ver que Jeremias foi um profeta que as pessoas não gostavam dele. Ele falava para um rei, o rei até ouvia, mas ele não queria colocar em prática. E os outros até procuravam tirar a vida de Jeremias, porque Jeremias estava admoestando o povo, e o povo estava cego, eles tinham perdido, sabe, a visão qual eles tinham de Deus. E muitas vezes Deus está querendo falar conosco, falando: igreja, acorda, olha, volta para mim. E Deus, Ele fala assim: ó, vem para mim, eu quero juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu quero que vocês venham, escondam debaixo de mim, eu quero juntar vocês, eu quero ter esse relacionamento com vocês. Mas as pessoas muitas vezes têm se embriagado com as coisas desse mundo. E de fato têm servido a outros deuses e pensando que está servindo as coisas. E não, Deus está falando que muitas vezes as pessoas têm adorado a outros deuses. Eu quero dizer para você nessa manhã, hoje é tempo de nós voltarmos o nosso coração para Deus. É tempo de nós olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, eu tenho andado longe de Ti, eu tenho realmente buscado outros deuses e deixado de buscar as fontes de águas vivas. Não, Senhor, eu quero ter o desejo de um dia de encontrar com o Senhor. Eu sei que o Senhor foi preparar morada para mim, e eu quero desfrutar dessa morada, o qual o Senhor disse que foi preparar. Mas o Senhor não nos deixou órfãos. Ele está presente, o Consolador, o Espírito Santo de Deus.
Ele está aí na sua vida. Ele está confirmando a aliança que Ele fez um dia com você. Talvez o homem até abandone a Deus, mas Deus não abandona o homem. Deus, Ele não é menino para ficar brincando. Quando Ele fala algo, Ele cumpre aquilo que Ele diz. Amém? E Deus, Ele diz que Ele te selou, Ele te marcou com o seu Espírito, para que você tivesse esse relacionamento, sabe? Essa aliança com Ele, não é simplesmente uma aliança temporária, mas uma aliança eterna. Uma aliança eterna para sempre, amados. Sabe? Deus quer ter uma aliança com você eterna. Essa aliança que Ele quer firmar hoje aqui, para nós vivermos a toda a eternidade. A gente precisa de ter esse desejo, esse anseio pelo Senhor, é hoje. É agora. Sabe? Eu sei que é tão bom quando as pessoas estão noivas, que estão com aquele, sabe, aquele anseio de se casar. A noiva, ela quer visitar todas as lojas para experimentar o vestido, aquela coisa tão gostosa, né? Aquela alegria que transborda, que as amigas vão atrás, quer escolher o vestido para ela também. Não, esse é melhor, o sapato, a tiara, todas aquelas coisas, no sentido de adornar. Por quê? Porque aquele homem qual essa pessoa ama, ela deseja e quer apresentar para ele como aquela noiva imaculada, limpa, aquela noiva, sabe, bonita. E é algo que a gente tem que investir mesmo, porque casamento é só uma vez. Porque dura para sempre, irmãos. Casamento, você tem que investir. Eu sou a favor mesmo de fazer festa. Se tem dinheiro, gaste mesmo, faça o seu melhor, mas faça. Faça. Se puder, coloque um anel bem grande na mão dela e fala, essa aqui, ela tem valor, ela merece muito mais, mas eu dou o melhor que eu tenho para ela. É isso que a gente, sabe, tem que ter esse entendimento. É o que Deus está querendo dizer conosco. A gente precisa de nos preparar para Ele. A gente precisa de nos arrumar para Ele. Já pensou? Você com aquele desinteresse. Ah, não, um vestido rasgado tá bom. Não precisa nem de fazer as unhas. Não vou nem no cabeleireiro, vou sem fazer escovinha mesmo. Você já viu alguma noiva desse jeito? Eu nunca vi. Já pensou aquela noiva que chega sem, sabe, arrumar? Sabe, não é compatível, irmãos. Deus, Ele quer uma noiva limpa, uma noiva cheirosa, sabe? Nós precisamos adornar para Deus, nós precisamos entender que Deus, Ele quer ter esse relacionamento conosco intimamente, e a gente precisa de preparar o nosso coração para Ele. Mas essas pessoas, eles deixaram os mananciais de águas vivas. Perderam as suas forças com coisas tão fúteis desse mundo, buscando outros deuses. Mas eu quero dizer para você, há tempo. Enquanto há fôlego, irmãos, há vida, há tempo de nós, sabe, consertar as coisas erradas da nossa vida. Sabe? Eu sei que muitas vezes nós erramos, e todos nós erramos. Quem não errou? Todos nós erramos, mas é tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar para Deus, é tempo de dizer, Senhor, olha, eu sei que tudo nesse mundo aqui é passageiro, mas a minha vida contigo é eterna, eu quero encontrar com o Senhor, eu quero me preparar para encontrar contigo. Sabe, irmãos, se você não tiver esse coração, a sua vida vai de mal a pior. Sabe por quê? Porque o sistema, esse mundo, ele tem tomado o tempo das pessoas, e as pessoas têm ocupado tanto com as coisas desse mundo, que têm esquecido o Senhor. Sabe? Até essas coisas pequenas, como um pedaço de metal desse aqui, tira a gente da presença de Deus. Tem pessoas que ficam 10 horas na frente do Facebook, mas não ficam um minuto na presença de Deus. Sabe, irmãos, é algo da gente parar para pensar realmente onde que está o nosso coração. Um negócio desse aqui se torna Deus na vida das pessoas. Quando as pessoas se prostram, sabe, e deixam os mananciais de águas vivas, ou seja, quer dizer, Senhor, olha, isso aqui tem mais importância, tem mais valor para mim. O Senhor só no domingo está bom.
A gente canta um louvor, ouve a palavra de Deus, depois o restante da semana eu vou deitar com outro Deus. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, genuíno, sabe, santo. E é um tempo, sabe, da igreja ser restaurada. E eu creio, irmãos, assim, se de fato, se a igreja levantar, se a igreja realmente querer buscar, parar de ficar vendo problema e olhar para Deus, Deus vai, sabe, mudar a sua história, mudar a sua vida, a sua família. Muitas vezes, os nossos filhos não têm prazer de vir na igreja, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam mal da igreja, falam mal dos pastores, falam mal dos líderes, e a igreja acaba que faz de algo que a igreja é algo que não tem, sabe, prazer, não tem realização naquilo que nós buscamos. Mas a gente precisa de mostrar para os nossos filhos que a igreja é santa, é algo eterno que Deus planejou antes da fundação do mundo, como diz Paulo. Grande é esse mistério entre Deus e a igreja. E quando aquele templo descer do céu, Deus vai dizer: eis que o templo, ele está agora com os homens, né? O templo, aquele tabernáculo eterno, sabe, aquela fusão de um homem com Deus. Porque de fato, irmãos, a Bíblia é um livro mesmo que fala do casamento entre o homem e Deus. Você percebe que lá em Gênesis, quando Deus ele formou o homem do pó da terra, ele percebeu que o homem estava sozinho, então pegou e tirou da sua costela e fez uma mulher e disse para eles: agora vocês se tornarão uma só carne. Agora vocês se tornarão uma só carne. Ali Deus estava falando de Cristo Jesus, o qual Deus tirou a igreja dele. E para ele, e eles se tornaram uma só carne. Ali foi o primeiro casamento, e quando Jesus veio, ele foi em um casamento, o primeiro lugar onde que ele fez o seu milagre, o primeiro milagre. No meio de um casamento, dizendo, né, que ele era um vinho novo. Ele estava dizendo que aquela aliança nova era muito melhor do que aquela aliança antiga. Aquela aliança da lei, aquela aliança religiosa, que as pessoas ficavam ali preocupadas uma com a outra, falando: fulano é mais santo que fulano, Beltrano, a roupa dele é mais comprida, eu oro tantas vezes por dia, fulano ora. Mas Jesus, ele veio fazer, sabe, uma aliança eterna através do vinho novo, porque ele é o próprio vinho novo. Ele é a própria aliança. E é isso que ele quer fazer com você hoje, agora, para toda a eternidade. É isso que Deus quer fazer conosco, que nós tiramos esses olhos mesmo dessas coisas desse mundo e voltemos nossos olhos para Ele, para dizer: Senhor, eu quero me apaixonar por Ti. Quando, olha, eu entro na Tua presença, o meu coração, ele salta, ele começa a bater mesmo. Eu anseio pelo Senhor, eu quero, sabe, louvar o Senhor. Meu Pai, eu quero somente Te adorar. Eu quero fazer como aquela mulher que lançou nos Teus pés, que beijou os Teus pés. Eu quero lançar o meu melhor perfume nos Teus pés. Eu quero ungir os Teus pés. Eu quero limpar os Teus pés com o meu cabelo. Aquilo ali, sabe o que era, irmãos? Aquilo ali era uma situação de desespero, que aquela mulher estava querendo mostrar para Jesus o quanto ela amava. O quanto você ama Jesus? O quanto você ama Jesus? Você tem sentido esse desespero no coração, como aquela mulher fez ali, que ela lançou, sabe, ali nos pés de Jesus, começou a chorar, a enxugar os pés de Jesus ali, sabe? Mas primeiro ela molhou os pés de Jesus com lágrimas. É isso. Ou você simplesmente: eu vou na igreja no domingo, tá bom. Eu canto um louvor, tá bom. Não tá bom não, irmão. Louvor, Deus, Ele não precisa do seu louvor, sabia disso? É algo até absurdo falar, não é? Deus não precisa do seu louvor, não. Deus, Ele não precisa. Ele mesmo adora Ele mesmo, por isso que Ele é uma trindade. Ele não é um Deus único, sozinho, mas Ele tem outras pessoas que têm comunhão com Ele. O próprio Jesus diz: eu tenho comunhão com o Pai tem comunhão comigo, o Espírito Santo. Mas é você que precisa de adorar a Deus. Quando você adora a Deus, sabe o que você está dizendo? Senhor, eu deixo a minha arrogância agora e reconheço que Tu és Deus. É isso que a adoração é isso, sabe? Parece que muitas vezes Deus: por favor, me adora, eu estou tão deprimido aqui, me adore.
Não é isso. Deus não precisa disso, não. Deus tem tanto anjo lá que canta melhor, que toca melhor que qualquer um de vocês aqui. Deus precisa do nosso coração. Sabe, Deus precisa do seu coração. Porque quando nós louvamos mesmo ao Senhor, nós deixamos toda a arrogância de lado e começamos a humilhar Ele e dizer: Senhor, Tu és Deus, eu sou pó, eu não sou coisa nenhuma, eu não sou nada. Eu que preciso de Ti, eu que preciso Te adorar, eu que Te preciso Te louvar. Deus está ali, sabe? Mas o interessante, sabe o que é? Deus, Ele também procura aqueles que realmente querem o adorar, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, sabe? Mas Deus, Ele tem pessoas, né? Tem os anjos ali que o adoram. A própria Trindade é uma comunidade. Eles vivem em comunhão um com o outro. Você já parou para pensar nisso? A própria Trindade, eles têm comunhão um com o outro ali. E é isso que Deus quer fazer conosco, que nós venhamos ter essa comunhão com Ele. Sabe, irmãos, mas olha, quantas pessoas que têm conhecido a Deus, experimentou o primeiro amor, foi o que aconteceu, esse povo abandonou Deus, o primeiro amor, eles deixaram o primeiro amor, por causa das coisas desse mundo. E essas pessoas foram levadas cativas, elas foram para o cativeiro, passou humilhação, foram humilhadas, mas Deus, Ele não quer que você passe por isso. Deus, Ele quer que você se posicione diante dEle. Deus quer que você olhe para Ele e veja que Ele é a sua provisão, Ele é a fonte. Tem uma passagem lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 1 ao 6, diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais o Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que fareis a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali, diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Irmão, tinha água aqui nessa hora? Tinha água, tinha um rio ali para aquelas pessoas ali beber água. Que o povo estava já como diz, a boca estava mais seca que a boca de papagaio. A língua pregando o paladar. Já ficou com tanta sede às vezes que a língua começa a grudar no céu da boca? O povo estava desse jeito já. Mas Deus estava com eles. Deus estava presente ali, Tiago. Já imaginou você ali com aquela sede e de repente você olha para um lado, olha para o outro, não vê nada. Fala, e agora? O que vai acontecer? Eu quero ver o que Moisés vai fazer. Agora eu quero ver quem que vai livrar Moisés. Porque se ele não arrumar água, está morto. Mas Moisés, ele tinha uma vara na mão. E Deus usou Moisés, aquilo que estava na mão dele. E aquela vara aponta para a palavra de Deus. O que você tem na sua mão? Você tem a palavra de Deus? Se você tiver a palavra de Deus, você não vai passar sede, não. Se você exercitar pela fé a palavra de Deus, onde você tocar, Deus vai transformar aquela situação. E no momento que Moisés, ele tocou na rocha, e a rocha aponta para quem, irmãos? Quem que é a rocha? Quem que é a nossa rocha eterna? É o nosso Deus, é o próprio Jesus Cristo. Dele brotou águas vivas. E saciou a sede daquela grande multidão. Sabe, você pode perceber que Deus, Ele é grande. No meio das circunstâncias.
Sabe, no meio de tantas coisas, Deus ele pode fazer jorrar água no meio do deserto e se tornar um manancial de águas vivas. Assim diz o Senhor na sua palavra. Mas vou te falar, servir a Deus é bom. Para mim era difícil, hoje é um prazer. Tem pessoas que falam, servir a Deus é difícil. É difícil porque a carne está viva demais. No dia que você morrer, aí você não vai ser difícil. Mas o dia que você morrer para Deus de fato, aí as coisas se tornam fáceis. Amém? Irmãos, eu vou te falar, já tive período de deserto na minha vida. Chegava na igreja, parece que o louvor não fluía, mas não era o louvor, era o meu coração. Era a minha vida, que precisava de, sabe, dessa transformação, de renovo. Mas quando eu voltei para o Senhor com intensidade, buscando o Senhor, buscando as fontes, Deus começou a jorrar uma água viva do meu interior, sabe? E Deus restaurou, eu nem vi. O deserto pastor, eu nem percebi. E muitas vezes o deserto faz isso. As pessoas começam a caminhar e nem percebem que estão vivendo uma vida seca. E Deus quer te tirar da sequidão. Deus tem águas profundas para você. Nesses dias Deus quer te levar, sabe, nos lugares mais profundos, onde você nunca foi. Mas isso precisa de ter iniciativa nossa. Deus ele quer fazer. É você que determina a profundidade que você quer andar com Deus. O rio de Deus, ele não é raso. É raso, irmãos? Mas por que muitas vezes as pessoas só andam na margem do rio? É porque as pessoas só querem ficar ali. Mas procurem ao Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Mas por que não flui? Por quê? Porque não quer mergulhar. Sabe por quê? Porque não quer trocar. Porque para mergulhar no rio, tem que deixar coisas, e as pessoas não querem deixar essas coisas. Mas eu te digo, o dia que você beber dessa água profunda, aquilo que tenta te segurar, você vai falar, por que eu perdi tempo? Por que eu perdi tempo na minha vida tanto? Por que eu não descobri essas águas profundas quanto antes na minha vida? Sabe, irmãos? Por que muitas pessoas às vezes estão azedas, estão amargas? É porque não está mergulhando no rio de Deus. Está precisando de beber mais de Deus. Sabe? Só vê defeito, só vê problema. Não vê nada de bom. Mas Deus quer abrir os nossos olhos para enxergar Ele. Porque homem erra, homem falha. Olhe para o Senhor. Olhe para Ele. Porque aí você não vai frustrar. Sabe? Por isso que Deus quer nos levar a um nível de maturidade, um nível, sabe, de não somente de conhecimento, mas de viver com Ele. Como disse Jó, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Deus de caminhar com Ele. E onde que Jó teve essa experiência profunda com Deus? Foi no momento que ele estava passando um desertinho, mas Deus tirou ele daquele deserto. Não é verdade? Sabe, muitas vezes Deus permite o deserto na nossa vida para a gente acordar mesmo, para a gente buscar mesmo, sabe? E Deus quer fazer isso conosco, amém? Aleluia! Glória a Deus. Você tem ansiado mesmo, sabe, de ouvir a palavra do Senhor? Ou você está falando no seu coração, o pastor só está falando isso aqui para me confrontar, mas nem ele mesmo faz isso? Irmãos, eu confesso você de coração, eu quero o Senhor. Eu não estou brincando com Deus. Eu quero o Senhor. Eu quero ver essa igreja aqui um dia que beba do Espírito, sabe? Eu quero ver cada dia mais vocês transbordando do Senhor. Você não vai me alegrar, mas você vai alegrar o Senhor. Busque a Deus, sabe? Busque o Senhor, porque Ele quer coisas grandes para a sua vida nesses dias, amém? Não desista, sabe? Não deixe que as coisas desse mundo te tirem, não deixe a tristeza, não deixe a circunstância te levar para longe de Deus. E a gente sabe, irmãos, que a palavra diz que eles cavaram cisternas rotas. O que significa isso? Alguém que já furou cisterna, eu me lembro que em Goiás, né, em São Paulo é diferente, tem água encanada. Hoje em Goiás todo tem água, né? Mas antigamente na periferia, quando não tinha água encanada, as pessoas faziam um poço para
ter água para sobreviver, né? Que era cisterna. Antigamente tinha até nem sei como que fala aquilo, né? Maçarico, como que é? Sari. Pois é. Eu já levei tanta pancada na cabeça de fazer aquilo, o balde pesava demais, soltava e sabe? Ou puxar naquela, com a cordinha ali. Quem já fez isso? Na carretilha, né? Pois é, os irmãos sabem como que é, a vida é difícil, né? Então. E as pessoas cavavam, sabe que a água não retia no poço. A água ia embora. A água ia embora. Ela sumia. E quando alguém cava um poço, ninguém fala, vou cavar aqui, acho que eu não vou achar nada não. Alguém vai perder tempo de cavar algo para não achar nada? Aquelas pessoas, elas cavavam, mas tinham esperança de achar algo. Mas porque elas estavam com o coração dividido, mas buscando a Deus de uma forma errada, Deus não permitiu que aquelas águas estivessem ali naquele poço. E eles então passaram a ter uma vida frustrada, uma vida de desânimo, uma vida, sabe, de vazio. Uma vida vazia. Você sabe por quê, irmãos? O homem sem Deus, de fato, ele é vazio. Deus te fez para conter a glória dele, para conter ele dentro de você. No curso que a gente começou a ministrar, fala exatamente a comunhão com Deus residente. Ele decidiu habitar dentro de você. Queira você ou não queira, mas ele está aqui na minha vida. Se você não quiser ele, problema é seu, mas ele habita. A palavra de Deus que ele veio para habitar em nós para sempre, não foi temporariamente. Deus, ele quer estar com você não simplesmente por um pouquinho de tempo, ele quer estar com você para sempre. Amém? Para sempre. Irmãos, é tão interessante. A pastora comprou um vaso de cristal para colocar flores. E era cheio de detalhe esse vaso. E ela comparava as flores, colocava ali, colocava aquele pozinho ali para conservar as flores. E tal. E de repente ela colocou em cima da mesa um vaso de vidro, cristal. Tinha uma rachadura e começou a vazar água e secar. Eu falei, nunca vi isso na minha vida. Já pensou? Só para você entender. Se você pegar aquelas flores que você compra aí no supermercado e colocar dentro de um vaso sem água, o que vai acontecer? Logo vai murchar, não é verdade? E vai morrer. Mas o que conserva a vida daquelas rosas, daquelas flores ali? A água. E aquele vaso, ele estava simplesmente, não dava nem para ver direito. Ela guardou, hoje acho que só pode colocar essas flores assim, né? Mas vazou a água. Sabe? Essas pessoas deixou vazar. Deus, sabe, saiu. De certa forma, eles perderam aquela alegria. Por quê? Porque o coração deles estavam divididos, estavam trincados. E simplesmente uma rachadura vaza toda a água. Mas eu quero dizer algo para você. Deus quer te dar um coração novo nessa manhã. Um coração inteiro, um coração íntegro para Ele. Para que Ele, quando colocar, a água não venha vazar. E a Bíblia fala também que Ele é o oleiro, e Ele pode trabalhar na nossa vida. Se você talvez entrou aqui nessa manhã com algum defeito, Ele é o oleiro que trabalha nas nossas vidas. Ele que pega aquela mão preciosa e trabalha em nós. E Ele tem poder para nos fazer de novo um vaso novo. Amém? Porque Ele é o oleiro. Mas Ele quer fazer um vaso de você, um vaso de honra. Para louvor e glória do seu nome. Amém? Você quer ser um vaso de honra para o Senhor? Amém? Irmãos, há uma passagem muito interessante lá no livro de João. Para a gente encerrar aqui. Quero que você vá lá em João capítulo 6, 65 ao 69. Deus, Ele quer te dar um coração transformado, um coração puro. João 6, 65 ao 69. Jesus diz, Ele estava ali pregando, falando ali para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Mas muitas das pessoas que ouviram Jesus falar que era necessário eles comer da carne, beber do sangue dele, as pessoas se escandalizaram porque
beber sangue é coisa meio estranha. Já viu? Quem bebe sangue é vampiro, não é verdade? E aquelas pessoas ficaram ali toda receosas. O que Jesus estava falando? Que aquele que não comesse da sua carne e tomasse do seu sangue não poderia receber algo da parte dele. E muitos daqueles discípulos que seguiam Jesus, abandonou Jesus. Mas os apóstolos permaneceu com ele. Observa aí, João 6, versículos 65 ao 69. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi, eu em um número de 12, contudo um de vós é diabo. Mas eu quero que você preste bem atenção aqui, que houve um momento que aquelas pessoas, quando ouviu aquele sermão que Jesus estava falando ali, eles se escandalizaram. Porque eles não tiveram a revelação do que Jesus estava se referindo. Jesus falou para eles, se vocês não comer da minha carne e tomar do meu sangue, vocês não podem ter comunhão comigo. E aquelas pessoas abandonaram Jesus. Certamente você falou, mas que coisa louca é essa? Beber sangue, comer carne, que coisa estranha. Talvez, se fosse um de nós nesse dia lá, talvez nós faríamos até o mesmo. Mas os apóstolos, que de fato conheciam Jesus, caminharam com Jesus, olha o que Pedro respondeu. Jesus falou para eles, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Se vocês quiserem, vocês podem ir. Vai. Vocês querem ir? Pode seguir essas pessoas que me abandonaram. Vai. Pode ir. Mas Pedro constrangeu, Senhor, para onde que nós vamos? Para onde? Fala para mim. Para onde eu irei, Senhor? Se só tu que tens a palavra de vida eterna, Senhor. Nós temos caminhado, nós temos visto o próprio Pai contigo, nós temos visto os milagres, Deus contigo, Deus presente na sua vida. Para onde mais nós vamos, Senhor? Para onde? Você vai ver que, né, durante esse capítulo aqui, Jesus ele continuou, e logo mais na frente, Jesus ele, se fosse eu e você, talvez falar, agora ele ficou louco, porque antes ele falou que aquele que não comesse da sua carne, do seu sangue, não tinha parte com ele. Agora, Jesus ele entra lá no meio daquela multidão e faz algo mais louco ainda. Jesus é, modéstia à parte, assim, a gente sabe que o Senhor é Deus, é claro, né? Mas para o lado humano, né? Se a gente olhar assim, a gente vê que Jesus era uma pessoa simples. Ele era homem. Mas Deus estava com Jesus, era o próprio. Ele tinha natureza humana e ao mesmo tempo Deus. E as pessoas olhavam para Jesus como uma pessoa comum. Mas o que tinha diferente nele era o próprio Pai nele. E ele então chegou lá no meio do povo, capítulo 7 de João, logo um pouquinho mais na frente, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, imagina Jesus, aquele tanto de gente, no último dia da festa, aquelas pessoas reunidas ali. Talvez Jesus ele foi no lugar de destaque, pegou e gritou dizendo assim, olha, ele se levantou e exclamou, se alguém tem sede, venham a mim e beba. Já pensou aquelas pessoas que tinham ouvido, falou, Jesus falou que agora ele está falando que também vai dar água? Que coisa mais louca é essa? Mas no versículo 38 ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão o quê? Fluirão o quê? Você crê? Você crê no Senhor? Então, se você crê, que Jesus está dizendo, há um manancial dentro de você. Nós não estamos falando de cisterna, nós estamos falando de manancial. Já viu aquelas minas de água que o olho dá, começa a brotar água assim, jorrar? Estamos falando de coisas, sabe, eternas, mas ao mesmo tempo Jesus está apontando para as coisas físicas, para que possamos entender. Água que venha jorrar mesmo, você não precisa de balde, não precisa de nada para tirar, porque essa água, ela sai naturalmente. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? O diabo, ele tem jogado entulho por cima dessas fontes. E hoje você vai tirar toda a sujeira, sabe, impedir para que o fluir de Deus saia do seu interior, para que de fato venha fluir. Amém? Você quer que o fluir de Deus venha realmente jorrar na sua vida nesta manhã? Então é um dia de você fazer um concerto com o Senhor. Fique de pé nessa hora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pergunte para Deus agora. Pergunte para Deus agora: Senhor, por que minha vida não tem fluído? Por que eu tenho, sabe, impedido de receber este fluido de Deus na minha vida? Eu quero que o Senhor flua mais na minha vida. Eu quero mais o Senhor. Oh Pai, se eu tenho pecado contra Ti, Pai, me perdoa nesta hora. Eu quero me reconciliar contigo. Eu quero que este manancial de águas vivas venha brotar aqui do meu interior, como diz o Senhor Jesus para aquela mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Jamais, jamais. Assim diz o Senhor, jamais terá sede. Abra sua boca nesta hora, começa a falar para Ele que você tem fome, que você tem sede, que você quer mais dEle, que você quer beber desta fonte de água, para que venha jorrar para a vida eterna. Não aceite viver uma vida medíocre, não aceite viver uma vida, sabe, mediana, mas busque as águas profundas do Senhor. Deus tem algo grande para você. Não olhe para o homem, não olhe para as pessoas, olhe para Deus. É Ele que você precisa de olhar para ter este momento, sabe, este caminhar, este viver na presença dEle. Onde você esteja, o Senhor está contigo. E quando você abre a sua boca, você está abrindo as comportas para que o rio de Deus venha jorrar. É uma hora que você precisa de fazer esta aliança, pedir perdão mesmo para o Senhor, porque sabemos que Ele entregou a última gota de sangue e água. Quando Ele estava ali na cruz do Calvário, o soldado veio com a lança e abriu ali do seu lado ali, com a lança ali jorrou água e jorrou sangue. Ali Deus estava dizendo: eu sou a nova aliança, eu sou também a água da vida, porque é dentro de mim, assim diz Jesus. Aquela passagem, olha para Jesus agora, quando aquele guarda chegou ali com a lança e perfurou ali do seu lado, a palavra de Deus diz que saiu água e saiu sangue. O Senhor Jesus, Ele é a tua fonte, meu querido. O Senhor Jesus é a tua fonte. Ele é a sua fonte. Comece a louvar Ele. Nós vamos louvar o Senhor com essa música agora. Você vai louvar Ele com toda a sua força, com todo o seu coração. Aleluia. Volta para o seu espírito, para você agora louvar o Senhor com essa música.